Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Hoje nós vamos falar sobre gêneros literários. Você vai entender a importância de conhecer o gênero literário da carta e você vai perceber como muitas vezes você faz interpretação errada, tá? De alguma carta, de uma passagem bíblica. Você vai ver como muitas vezes pra gente parece que o céu é chato. Você quer saber por que você não é apaixonado pelo céu? Você fica com a gente aqui que você vai entender quando a gente entrar na questão dos gêneros literários. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber, mais um vídeo aqui de hermenêutica na arte de interpretação bíblica. Eu acho que vai ajudar bastante as pessoas que seguem a gente também lá no Instituto Bíblico Discipular. Exatamente, fundamental se você tem uma boa hermenêutica, se você sabe o básico e intermediário de hermenêutica, provavelmente você não vai cair em falácias ou em contos de falsos profetas. Então a gente vai ensinar vocês aqui mais um pouquinho sobre hermenêutica, sobre gênero literário. Então, se você estiver chegando agora, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar a gente, compartilha esse vídeo para a mensagem chegar mais longe. Muito bem, a gente vai deixar disponível para você, ó. Esse e-book ele tá completo, tá? Ele vai falar dos gêneros textuais e eu também vou trabalhar nele aqui com vocês a questão da interdiscursividade e intertextualidade. Nossa, Max, essa sopa de letrinha, o que significa? Calma, calma, fica tranquilo, acalma teu coração porque é tranquilo. Veja só, algumas coisas que às vezes a gente fica bem chateado é exatamente porque a pessoa não segue o gênero literário da carta. Eu quero citar para você alguns gêneros literários que a gente percebe que a Bíblia tem. A Bíblia tem diversos gêneros literários, a gente podia classificar ou reclassificar eles várias vezes, mas eu quero colocar alguns para você. Ó. Narrativa histórica, lei, né, ou a Torá, profecias bíblicas, você vai ter poesia, você vai ter leitura sapiencial, que é sabedoria, você vai ter epístolas, que são as cartas que os apóstolos escrevem, tá? São cartas doutrinárias, exortativas, enfim, explicando algumas deficiências da igreja. Você vai ter o gênero literário evangelhos, você vai ter o gênero literário parábolas e o gênero literário apocalíptico. Ou seja, se você interpretar um gênero diferente do outro, você vai cair na vaidade do intérprete. E o que a gente vê, um grande erro da vaidade do intérprete, é que eles afirmam muitas coisas que o gênero da carta não está afirmando. Veja, nós temos ali no início da Bíblia, dizendo assim que os filhos de Deus se relacionaram e tiveram com os filhos dos homens e nasceram néfilins, gigantes, né, Hilber? Para nós, aquele contexto tem um gênero literário genealógico. Ali aquela passagem está apresentando um gênero literário genealógico. Os filhos de Deus eram aqueles que guardavam os mandamentos do Senhor. É aqueles que vieram da linhagem de Sete. E os filhos dos homens eram aqueles que já não guardavam mais a palavra de Deus. Então, para nós, naquele trecho, o gênero literário não está falando que anjos desceram e tiveram relacionamentos sexuais com mulheres. Esse já é um apitado do que a gente quer colocar aqui para você, e já eu quero te explicar por que o céu ficou tão chato, porque a interpretação do gênero literário está errado. Hilber, concorda comigo que já erra ali em Gênesis o contexto, a gente acaba criando a doutrina dos gigantes, não estou dizendo que gigantes não existiam, mas a gente cria a doutrina dos anjos caídos, porque a gente vai se basear e fortalecer isso lá na carta de Enoque, um pseudepígrafo que foi escrito por mais de 6 pessoas, pelo menos, em alguns idiomas diferentes, e a gente pega aquilo ali com o pé de igualdade da Bíblia e acaba criando a doutrina de que anjos tiveram relacionamentos sexuais com mulheres. Concorda que ali o gênero literário da carta, se a gente seguir ele certinho, genealógico, ele deixa a gente um pouquinho fora dessa interpretação especulativa, Hilber? Não, sim, exatamente. Então, isso aí a gente já percebe vários erros, né? Principalmente quando pega a expressão filho de Deus, aí bota filho de Deus como anjos. Mas um fato que a hermenêutica vai nos ensinar é uma palavra, ela não tem um sentido, ou o mesmo sentido em todos os textos para frente. Então, você vai pegar filho de Deus, em outros textos vai ter outro sentido, vai ter outra característica. Então, a gente não pode pegar uma palavra e aplicar ela sempre o mesmo sentido, porque esse sentido vai variar com o tempo, com a política, com isso é semântica, né? Literário. É respeitar a semântica. Exatamente.
como a gente também fala, respeitar o discurso, né? Então, por exemplo, a gente pega Elohim. Elohim é Deus. Em Gênesis, você vai ter Elohim como Deus de Israel. Você vai ter também, na Bíblia, Elohim como deuses falsos, como ídolos. E você também vai ter Elohim como juízes. Ou seja, é uma mesma palavra com sentidos diferentes. Como que a gente vai saber do sentido? Vai depender do contexto. E o contexto leva em conta também o gênero literário. Muito bem. Então a gente não pode cair na vaidade do intérprete. Ou seja, eu vou pegar esse texto igual o Wilber falou, eu vou pegar essa passagem igual o Wilber falou, ou uma palavra ainda que pega pelo Strong sem ter o contexto semântico daquela passagem completa, a semântica que vai mostrar se aquele texto se aplica dessa forma ou não. Ó, por exemplo, ó, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Não é que a lei acabou, a lei foi extinta. Esse trecho, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê, na semântica mostra que a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Como o apóstolo Paulo está usando no seu discurso, que é a lei não justifica, a lei não salva, mas a lei mostra o pecado. E uma vez que eu tenho o pecado e a impossibilidade de me justificar, então eu preciso de Cristo para justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, precisamos respeitar a semântica do texto, ok? Aula de interpretação. Agora, olha só, então a gente não pode cair na vaidade do intérprete, tá? O intérprete vai lá e faz uma lambanceira. A segunda coisa que eu vejo é que muitas pessoas acabam tornando o céu muito chato. Veja, rua de ouros e cristais. Todo mundo vestido de branco, cantando 24 horas por dia, descansando até que se complete o número dos seus conservos. Cara, tem coisa mais chata do que isso? Certa vez eu tava na fila para pegar meu filho na porta da escola, e aí eu tava conversando com uma mulher, e ela falou assim pra mim assim, e ela ia pro carnaval, ela falou assim, mas como é que é o céu? Eu falei, o céu é assim, o céu é belo, o céu é praticamente um poder, né? Um prazer assim, que a gente não consegue transmitir. E ela falou, cara, o céu deve ser muito chato. Eu aprendi que o céu tem rua de ouro, o céu é assim, o céu é assado. Ou seja, se a gente pegar uma leitura que é poética, veja, ruas de ouro mostra o quê? Mostra a justiça. Ruas de ouro mostra a retidão, mostra os valores inegociáveis, mostra os caminhos inegociáveis. Os caminhos de Deus são perfeitos, ou seja, é aquilo que tem de maior valor, é o caminho de Deus na prática da justiça, da retidão. Então, quando mostra ruas de ouro, muitas pessoas falam assim, porque nós vamos pisar naquilo que a gente dá mais valor no mundo. Que seja, meus irmãos, mas está mostrando assim que são caminhos perfeitos, ok? Todo mundo vestido de branco. Você vai ler lá em Apocalipse que quando os santos morrem e chegam ao céu, foi-lhe dado vestiduras brancas e disse que eles deveriam aguardar até que se completava o número de seus conservos. Olha, vestiduras brancas significa símbolo de justificação. O texto ali, ele é profético, o texto ali ele é escatológico. O texto ali, ele é um símbolo que aponta para algo superior. Vestiduras brancas, então, Wilber, está falando sobre justificação. Nós não nos justificamos. Foi-lhe dadas vestiduras brancas. Veste aí, Max. Ou seja, quem me veste de vestiduras brancas para entrar no céu é Cristo, porque aqui embaixo eu ainda vivo na prática do pecado, eu ainda peco, e os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Quando eu chego no céu, eu recebo vestiduras brancas, ou seja, Cristo me reveste, me veste inteiro com a sua justificativa. E foi-lhe dito que aguardasse até o número dos seus conservos, ou seja, agora precisamos aguardar até que os planos de Deus para a terra sejam cumpridas. Olha, eles jogam as coroas no pé do cordeiro. Lembra que Jesus disse assim, olha, diante de mim todo joelho se dobrará? Quando você chegar no céu e for justificado por Cristo e ver aquela grandiosidade, primeira coisa que você vai fazer, meu irmão, você vai se lançar aos pés do cordeiro, reconhecendo que só ele é Deus. Então olha só, lançou as suas coroas ao pé do cordeiro. Você estar no céu é receber uma coroa de glória. Não é que você vai receber uma coroinha e vai botar na cabeça, não é isso. Você vai receber uma justificação de Cristo, você vai receber uma glorificação do próprio Cristo, daquilo que ele fez, das vestiduras brancas que ele preparou para você. Só que você vai receber, a Bíblia fala lá em Apocalipse que você vai retirar. Os 24 anciãos lançaram as suas coroas aos pés do cordeiro e prostrado o adoraram. Ou seja, eu vou chorar quando eu ver Jesus falar assim, eu não estou aqui pelo meu mérito, eu estou aqui por aquilo que o Senhor fez. Olha o gênero literário, o Hilber. Tornaram o céu mais chato. Quando a gente lê a literatura poética, quando a gente lê uma literatura de Isaías, quando está falando das ruas de chão,
profética, como ela é de caminhos retos. Quando Apocalipse, a gente usa ali a metonímia, símbolos que apontam para bens superiores. A gente usa na hermenêutica uma linguagem chamada semiótica, que é pegar símbolos e traduzirem para bens superiores. A terceira coisa, meus irmãos, a primeira coisa é a vaidade do intérprete, a segunda coisa que eu vejo é porque tornaram o céu mais chato quando não interpretam os gêneros literários. A terceira coisa é as pessoas que não respeitam interdiscursividade e a intertextualidade. Nós estávamos falando aqui há pouco, Wilber, daquele rapaz que interpretou o livro, a passagem de Romanos 5:13, que diz o seguinte: porque até o regime da lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aí o cara falou que a lei o pecado já foi extinto, que o pecado não existe mais. Não importa aquilo que você faça, o pecado não pode mais te enviar para o inferno. E aí, se você quiser viver na prática do pecado, que Paulo tanto condena, que Jesus condenou, que todos os apóstolos e todas as epístolas do Novo Testamento condenaram, ele diz para mim e para você que está tudo certo porque o pecado foi extinto. Ou seja, não respeitou a interdiscursividade que Paulo está fazendo, ele não respeita a intertextualidade. Paulo às vezes está citando outros textos. Quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque, por exemplo. Então ele não respeita essa interpretação do apóstolo, ele não respeita a semântica do texto, né? E aí ele faz uma grande celeuma. Esse é o terceiro grande erro. E o quarto grande erro, Wilber, talvez o mais gritante para nós, é a parte escatológica, que a gente vê uma grande vaidade dos autores fazer interpretação linear. Então eles pegam lá a besta de Apocalipse e falam que é a inteligência artificial. Então ele está fazendo um anacronismo semântico. Ele esquece que essa carta, 7 cartas à igreja da Ásia, foi escrito para 7 igrejas do primeiro século, estava fazendo menção no caso de César, e para nós, aos dias de hoje, entendemos que a besta ou o anticristo é todo aquele movimento anticristão que vai se levantar em oposição às leis de Deus. Por isso que Cristo fala que por haver aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então assim, Hilber, cita pra gente, nesse quarto tópico, por exemplo, essa quarta interpretação que é tão vazia, esse erro do gênero literário apocalíptico, o que mais assim salta aos seus olhos, que mais grita aos seus olhos? Tá sem áudio. Então, perfeito. Toda vez que a gente encontra um livro, tá? Esse livro, ele tem um gênero literário, isso é fato. Toda vez que o escritor escreve algo, ele escreve algo a fim de um objetivo, e ele vai narrar esse objetivo de uma forma escrita. Exemplo, eu posso escrever uma carta para o Max, informal, falando da minha vida. Ou eu posso escrever um documento para o Max, falando sobre algum litígio judiciário que a gente tem. Ou eu posso escrever uma coisa para o Max, a fim dele entender o que eu estou escrevendo, mas as pessoas que estão de fora não entendam. E aí que tá. Conforme vai ser meu objetivo de escrever, eu vou estar usando um gênero literário. E João, ao escrever o Apocalipse, ele faz a utilização justamente do gênero literário apocalíptico, porque ele é feito de símbolos, justamente para quem está de fora, ou seja, as autoridades romanas, aqueles que não são de dentro da comunidade das igrejas, possam não entender o que está sendo escrito ali. Então, exemplo, quando ele fala da marca da besta, ele fala o número 666, e quem tem entendimento que entenda, ele não está falando para eu hoje pegar e fazer o cálculo e ver que essa marca está mostrando o Islã. Não é isso. Ele está falando para aquele povo ali que estava em perseguição, que estava uma certa opressão, tanto física quanto econômica, para, você vai ler quem é a besta. A besta é 666. E agora vocês vão entender. Então, aqueles cristãos, ao receberem o documento, eles viram esse número e já bateram logo o entendimento. Nero César, ou seja, o imperador romano. Esse sistema romano que está oprimindo o cristão, a igreja, nesse século. Então, a gente tira esse contexto e a gente começa a colocar conforme a gente observa, conforme a gente quer, não respeitando a intenção de João, da igreja daquele tempo, o que ele queria informar. Então, quando a gente percebe esse gênero literário e a gente percebe que João estava fazendo coisas que as pessoas de fora não entendiam, ele vai utilizar o quê? Símbolos e hipérboles, coisas assim absurdas, como, por exemplo, uma mulher assentada em uma besta que se embebeda, e esse vinho que ela se embebeda é o sangue dos mártires, ou seja, totalmente
uma cena grotesca, absurda, feita de uma imagem que é escandalosa, quem está de fora não entende, mas dentro da comunidade eles conseguem discernir esse símbolo. Quem é essa besta? É esse sistema que está oprimindo, que está seduzindo os santos, e seduz as pessoas do mundo ao mesmo tempo que mata a igreja. Então tem todo um contexto, um pano de fundo por trás do objetivo de João. Muito bem, muito bem. Então o que o Wilber falou é a vaidade do autor. O autor já parte do pressuposto de que o texto está dialogando com aquilo que ele quer. O texto está dialogando com outro texto, pode estar dialogando com outro verso bíblico, o texto está dialogando com os cristãos do primeiro século, então a gente precisa primeiro ir para o texto sem vaidades, tentando entender o que o autor estava tentando comunicar aos cristãos do primeiro século, para depois então a gente tentar fazer a nossa interpretação para os nossos dias, ok? Agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse e-book que eu quero mostrar para vocês, ó. Gêneros literários, tá? Os gêneros textuais do Novo Testamento, a gente pode ver, primeiro gênero, evangelhos, eles são o quê? Narrativos, didáticos, eles são apologéticos, ou seja, eles defendem a fé, eles narram, por exemplo, a história de Jesus, e eles também têm um contexto didático. Qual que era o objetivo do gênero literário dos evangelhos? Era relatar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A característica que a gente pode ver nesse texto, que ele tem uma estrutura que ele narra sempre as histórias, ele tem parábolas e ele também traz discursos, e ele traz alguns usos frequentes, quando Jesus, por exemplo, confrontava os fariseus da época. Então, quando Jesus ia confrontar os fariseus, ele trazia o quê? Intertextualidade do Antigo Testamento. Você vai ver que Jesus, ele cita, por exemplo, muitas vezes a lei, tá? Para poder, ele usa essa interdiscursividade, ou seja, ele vai buscar discursos lá na lei para ele poder combater os fariseus e os saduceus. Você vai ver isso em Mateus 5,17. Jesus fala assim, ó, não pense que eu vim revogar a lei, tá? Ele está conectando com Isaías 42:21. Jesus está fazendo o quê? Uma interdiscursividade, quando Isaías cita lá sobre a lei de Deus que é soberana. Jesus está usando o discurso de Isaías, principalmente porque os fariseus liam muito Isaías. Segundo, as cartas. Olha esse gênero literário de cartas ou epístolas que você já ouviu falar. O objetivo desse gênero literário é instruir, corrigir, edificar, encorajar os líderes cristãos. Ele traz uma linguagem mais formal, mais lógica, mais argumentativa. Ele traz uma estrutura bem definida. Você vê Paulo no início das suas cartas, ele está fazendo saudações, ele fala sobre as doutrinas, ele exorta a igreja e depois ele despede a igreja na graça, na paz, ou seja, numa bênção apostólica. Você sempre vai ver isso nas cartas de Paulo. Você vai ver que as cartas de Paulo dialogam com contextos específicos das igrejas, ou seja, que as igrejas estavam passando, e ele traz também uma interdiscursividade. Romanos 1,16, Paulo fala que o justo viverá pela fé, e aí o que ele está fazendo? Ele está retomando Abacuque 2,4, ele está dizendo que o justo viverá pela fé. Então você vai ver sempre Paulo utilizando a interdiscursividade para fortalecer os seus discursos. O gênero literário profecias, tá? Ou profecias escatológicas ou apocalípticas. O objetivo dela, revelar o futuro e fortalecer a esperança do povo diante a perseguição e o caos. Veja, é bem diferente do que você ouve hoje por aí, sabe? As pessoas veem gafanhotos voando e falam, pronto, é os gafanhotos do Apocalipse. Não é isso, Silvio? As pessoas veem lá o mar, lá na Argentina ficou vermelho, tá vendo? Novamente farei o mar se tornar em sangue. Ele quer usar uma estrutura literal para uma interpretação que é profética e simbólica. E aí a gente fica muito triste com isso, porque quando fala que o mar ali se tornou em sangue novamente, mar a gente sabe que é povos, línguas e nações, é a morte de milhares e centenas de pessoas. A Bíblia fala lá que ao toque de uma trombeta caiu uma estrela do céu chamada Absinto, caiu nas águas, as águas que eram doces tornaram-se amargas e todos aqueles que beberam morreram, 1/3 dos que beberam morreram. Gente, para e pensa se não conecta com o apóstolo Paulo. Olha como que é um símbolo que a gente deve interpretar. Apóstolo Paulo fala da grande apostasia. Não virá o fim antes que se manifeste o filho da perdição e venha a grande apostasia. Veja, quem bebe desse evangelho misturado, essas águas amargas, esse absinto,
né? Qual é a estrela que cai do céu? Você vê quando Jesus ascende aos céus, ele passa os portais celestiais, Miguel e seus anjos batalham contra o grande dragão, ele foi atirado à terra, a palavra fala, e agora ai da terra, porque sabe que resta ali pouco tempo, tá lá no livro do Apocalipse, ou seja, agora o diabo está na terra, ele é a estrela que cai, ele é o grande absinto, agora ele vai tentar tornar o evangelho de Cristo mais amargo, então ele vai trazer o evangelho da prosperidade, vai trazer o evangelho do eu, o evangelho humanista, ele vai negar por muitas vezes o pecado, ele vai negar Jesus, ele vai negar, por exemplo, muitas doutrinas que os apóstolos defenderam. Olha que evangelho anátema, olha que evangelho maldito. Então, ou seja, a água que a estrela absinto toca no Apocalipse, água significa aquilo que te limpa. Se você bebe água, ela te limpa de dentro para fora. Se você toma banho, ela te limpa de fora para dentro. E Jesus disse assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então o que limpa a gente é a palavra de Deus, que é comparada como água na Bíblia. E aí você vê aquela estrela absinto, então deixando as águas amargas, e todos aqueles que beberam a água morreram. É esse evangelho coach, é esse empreendedorismo de palco, é esse evangelho desprovido essa graça desprovida de responsabilidade, é esse evangelho sem cruz. Tudo isso configura com a grande apostasia que o apóstolo Paulo fala, com a apostasia dos últimos dias, com a epístola, que é uma carta, uma instrução de Judas à igreja, dizendo o seguinte, olha, eu temo que tenham feito da graça de Cristo uma graça, como é que ele usa a expressão? Meu pai, falhou agora. Uma graça desprovida de responsabilidade. Eu acho que eles fizeram com a graça de Cristo uma graça exacerbada. Judas tá ali batendo. Aliás, Hilber, se você quiser abrir, só tem um capítulo, pega lá pra gente que Judas fala. Tem um texto muito forte que Judas vai exortar, sabe? Estão banalizando a graça de Cristo. Olha a preocupação do apóstolo, olha a preocupação que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Olha lá a mesma estrela caindo no Apocalipse e desvendando pra gente como uma metonímia, um símbolo que aponta para algo maior, que se você beber dessa água, você vai se contaminar. Se você achar, você fala que eu deixo você falar, tá, Hilber? Vamos lá. Então, esse é o gênero de profecias, tá? Esse é o gênero escatológico. O objetivo dele, revelar futuro, sim, fortalecer a esperança diante da perseguição dos cristãos do primeiro século e para nós também nos últimos dias. A sua linguagem, ela é simbólica. Cuidado para vocês não interpretar escatologia literal. Vocês perdem o poder da revelação, entram em fatores especulativos e vivem por aquilo que a Bíblia nunca disse, ok? Ela é rica em imagens, visões e metáforas. Ela tem uma forte intertextualidade com Daniel, com Ezequiel e com outros livros proféticos. Eles utilizam estrutura que comunicam verdades espirituais por meio de figuras. Olha, é um arquétipo. Veja, a marca da besta, o Apocalipse 3 vai mostrar a besta do mar. Ele vai remeter para Daniel 7, que são 4 bestas representando os poderes opressores contra o povo de Deus. Então, muitas representações que a gente vê, meus irmãos, essas interpretações modernas, essas profecias, elas estão completamente equivocados, porque eles adotam uma leitura literal e anacrônica, desconsiderando o simbolismo, a leitura contextual, que é sincrônica. Anacrônica, que é falar que aquela besta lá do Apocalipse, por exemplo, é uma inteligência artificial. É você tirar lá do primeiro século. João nunca escreveu a carta dele no primeiro século imaginando que existia uma inteligência artificial. João nunca escreveu a carta no primeiro século pensando que nós estaríamos no século 21 hoje, até porque eles esperavam Cristo no primeiro século. Você vai ver isso nos escritos dos apóstolos, ok? Então, assim, ó, exemplo prático, a marca da besta, ela não se limita a algo físico, como um chip, mas ela simboliza a mentalidade não regenerada, uma vida que rejeita a metonímia, que é o quê? A mudança de mente. Não é isso, Uber? Exatamente. Aqui achei o texto do Judas, tá? Judas 4, vai falar parte B. Esses são os ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. No meu texto fala assim, eu temo que tenham transformado a graça de Cristo em uma graça libertina. Ele fala, olha que perigo. Ou seja, graça desprovida de responsabilidade. Então, meus irmãos, olha só, você vai ter Cristo no Apocalipse e o anticristo, você vai ter a mulher e você vai ter a prostituta, você vai ter a Nova Jerusalém e você vai ter a Grande Babilônia, tá? Quer ver um outro exemplo aqui de uma leitura linear? E eu vi a Nova Jerusalém descendo do céu. Aí tem umas pessoas que falam que a Nova Jerusalém vai vir, vai afundar a Jerusalém Antiga, vai esmagar a Jerusalém Antiga e pronto, todo mundo vai pular para cima dessa Jerusalém e seremos felizes para sempre.
Cara, a Bíblia está mostrando que a noiva se torna numa esposa e a esposa se torna numa cidade, Apocalipse 21. Lê lá, o anjo fala, João, você quer ver a noiva? Você quer conhecer a esposa, o cordeiro? Sim, eu olhei e vi, ela descia ataviada, adornada. Olha, é uma esposa. Ela preparada como uma esposa para o seu Senhor. E eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. Ou seja, Efésios 2:20 vai falar que Deus está erigindo de nós uma morada no seu espírito para a eternidade. 2 de Pedro 2:4 vai dizer exatamente a mesma coisa. Olha, vocês são pedras vivas, sendo edificada, casa espiritual, habitação para Deus na eternidade. Então, o que a gente percebe é que Deus está erigindo de nós um bloco, uma estrutura dessa cidade. O Wilber é uma estrutura, eu sou uma estrutura, o irmão é uma estrutura, e Deus vai colocando os seus blocos e vai formando a nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, a igreja glorificada é a nova Jerusalém que desce do céu. É Deus mesmo quem constrói a sua morada na eternidade, ok? Passando aqui para a parte de cartas, ok? Eu falei para vocês aqui atrás deixa eu voltar mais um pouquinho. Eu falei para vocês da parte das profecias, ok? Que vai mostrar esse contexto escatológico, ou seja, tem que ficar de olho nos símbolos, porque é uma linguagem extremamente rica em símbolos, tá? Aí nós temos um gênero literário de literatura poética e sapiencial. O que é? De inteligências e também de poemas. Você vai ver em salmos, provérbios, hinos cristológicos. Então eu vou deixar para você dar uma lida aqui nesse e-book e se edificar mais. Intertextualidade e interdiscursividade é quando algum autor da Nova Aliança está citando um texto da Antiga Aliança, é intertextualidade. Então você vai perceber intertextualidade, por exemplo, em Romanos 4:3, ele vai citar Gênesis 15:6, tá? Quando ele fala que o Abraão creu, e isso foi lhe imputado para a justiça. Se você for lá em Gênesis 15:6, você vai ver que a Bíblia fala que Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. Ou seja, o autor ali, Romanos, o apóstolo Paulo, ele está citando a carta de Gênesis para afirmar que a salvação ela não vem por obras, mas ela vem pela crença e obediência naquele que tudo fez por nós. Ou seja, ele está dizendo que a salvação é um dom de Deus pela fé e é pela graça de Cristo mediante a fé. Então isso chama-se intertextualidade. Quando você pega um texto da Antiga Aliança, você cita na Nova Aliança, você está então fazendo uma intertextualidade, ok? E tem a parte da interdiscursividade, quando você vai ver diversas vezes algum autor da Nova Aliança citando um discurso da Antiga Aliança. Por exemplo, você vai ver Jesus falando que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus está dizendo o seguinte, olha, viu tudo que vocês leram lá em Levítico? Viu tudo que vocês leram em Salmos, nas leis, na Torá e tal? Veja, Deus criou o sábado por causa do homem, para o homem descansar, e não o homem por causa do sábado. Então, quando você analisa o pano de fundo histórico, cultural e religioso, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma interdiscursividade para você poder citar o discurso de algum outro personagem bíblico, por exemplo, como posso citar Jeremias, né? Muitas vezes repreendendo o povo, e eu quero repreender o povo aqui, então eu escrevo aqui um e-book, cito Jeremias e uso uma interdiscursividade dizendo que o Senhor odeia aqueles que fazem confusão entre os irmãos, por exemplo, tá? Um exemplo aqui, beleza? E delimitação de perícopes, Hilber, como é que a gente entende uma delimitação de perícope? Aí nós estamos falando daquela questão de quem fez o que, para quem, quando e onde. Quando termina uma narrativa, muda-se a perícope. Explica um pouquinho isso para os irmãos, o que significa perícope, e quando a gente sabe que a gente tem um limite ali de perícope entre um assunto e outro. Então, perícope é a unidade textual ou o argumento, o bloco argumentativo que o autor está utilizando. Então, por exemplo, ele vai querer fazer um argumento, vamos supor, Paulo sobre casamento. Então, ele vai pegar um bloco e vai começar esse argumento sobre casamento e depois ele vai encerrar esse argumento para começar um outro tipo de exortação ou advertência ou o que quer que seja. E o que acontece então? Então, a perícope seria esse bloco argumentativo que tem início e fim dentro de uma carta. Então, o importante é a gente saber, temos que entender o sentido geral da carta. Nesse sentido geral da carta, nesse sentido exortativo e teológico, Paulo, vamos usar Paulo de exemplo, né? Paulo ele vai ter textos que ele vai usar argumentos específicos para fins específicos, dentro de um contexto geral. E esses
essa parte específica dentro do geral a gente chama de perícope. Então, ela tem início e fim, tá? Como que a gente pode analisar esse início e fim? Geralmente com o ponto, com uma mudança brusca de assuntos, ou às vezes também com uma mudança de verbo, tá? Quando geralmente muda o verbo, quer dizer que ele está, então, colocando uma nova ação, uma nova ocorrência ali, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Por isso que o que a gente está fazendo aqui é hermenêutica. Quando a gente fala de exegese, que parece ser igual, mas não é, exegese é o ferramental para você ir fazer a hermenêutica. Então, exemplo de exegese, o grego bíblico. Então, quando você está no texto original, texto em grego, e você olha, por exemplo, uma mudança verbal, você já começa a perceber que ali ele está querendo introduzir outro assunto. E quando que ele continua o assunto? Geralmente quando ele usa a partícula kai, que é a partícula e, que é uma junção. Então, por exemplo, no Apocalipse vai falar e vi. Quando o João está falando e vi, ele está o quê? Juntando um assunto com o assunto que ele viu passado. Ou seja, ele está formando uma sequência narrativa. Então você vai ter o kai como uma forma de juntar, e você vai ter novos verbos que introduzem um novo tipo de assunto. E, Max, interessante que dentro dessa discursividade e intertextualidade, você vai ter diversos exemplos no Evangelho. Por exemplo, quando o Jesus é tentado no deserto e ele cita as leis de Deuteronômio, por exemplo, nem só de pão vive o homem, ele está fazendo uma intertextualidade. Ele está pegando o texto e está expondo aquele texto. Quando ele vai fazer uma interdiscursividade, já é um pouco diferente, porque a interdiscursividade ele não vai utilizar o texto em si, não vai reescrever o texto, mas ele vai usar o discurso, a forma de pensar que aquele texto estava estabelecendo. Então, quando, por exemplo, a parábola do semeador, isso tudo é exemplos de interdiscursividade. Ele vai usar um discurso que tinha no Antigo Testamento. Muito bem, muito bem. Então, olha só, recapitulando o que você aprendeu hoje com a gente. Gêneros literários, você aprendeu o que são epístolas, você aprendeu o que são as cartas, eles são os evangelhos. Os evangelhos, o objetivo era a narrativa de Jesus Cristo, sua morte, ressurreição, seus ensinamentos, tudo aquilo que ele passou 3 anos e meio ensinando. O que eram as epístolas, exortação, o dia a dia de igreja, a gente chama de chão de igreja. Então ali está sendo aplicado, ensinado os ensinamentos ali, os conhecimentos do evangelho, está sendo ensinado, está sendo exortado. Tem as saudações, tem também as consolações nas epístolas, tá? Você tem um gênero ali poético, então você tem cartas ali, você tem poesias, por exemplo, na Bíblia, você tem cânticos dos cânticos, você tem carta sapiencial, que você tem Eclesiastes, são de sabedoria, você tem provérbios, você tem cartas que são mais escatológicas, que são proféticas, então você tem Isaías, você tem Daniel, você tem Apocalipse, né? Então a gente precisa respeitar essas cartas, mas também trechos, tá? Como nós falamos lá em Gênesis, tem um trecho que está falando sobre o gênero genealogia. Na sequência, ele vem e fala que os filhos de Deus tiveram relacionamento com as filhas dos homens, e dali então nasceram gigantes, os Néfilins. E aí as pessoas falam, pô, isso aqui tá meio esquisito, hein? Parece que os filhos dos homens aqui, os filhos de Deus são anjos, e aí ele vai lá no livro de Enoque, pega aquilo, valida e traz para cá. Esse é o nosso entendimento. Quem não pensar assim, eu respeito também, eu gostaria que os irmãos respeitassem. Dentro da academia existem divergências dessa passagem, mas para nós faz muito mais sentido a gente entender que anjos são seres espirituais que não se relacionam, não são carnais e não tem como se relacionar com seres humanos, ok? Então a gente usa aquilo que a Bíblia disse, nós ficamos. O que a Bíblia não disse, nós saímos. E para afirmar essa doutrina, você vai precisar do livro de Enoque, que está fora do cânon bíblico. E se você faz isso, aí é uma grande responsabilidade. Então a gente prefere ficar com as escrituras, entendendo dessa forma. Hoje, você aprendeu então que os gêneros literários são importantes, existem muita interdiscursividade, intertextualidade no Novo Testamento, citando vários profetas, cartas, trechos da Antiga Aliança, e Jesus faz muito isso, Paulo faz demais, com muita maestria, inclusive. Você aprendeu também delimitação de perícopes, aonde começa e termina um assunto. Então Jesus chega ali, por exemplo, para trazer Pedro, para convocar Pedro para seguir ele. Jesus fala, conversa com Pedro, tem todo um diálogo, e depois saíram dali, entraram no barco e saíram ali da margem. Então você percebe que já muda o discurso, depois eles já estão do outro lado do Mar da Galileia, já começa um outro assunto, ali já é uma outra perícope, ali já é um outro assunto, ok?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero compartilhar com você que chegou até aqui, dizendo para você que você pode adquirir as nossas revistas do Papo com Deus, papocomdeus.com.br/. Ô, Hilber, tem uma revista aí para mostrar para os irmãos? Que eu tô com uma tela aqui agora e não consigo mostrar. Acho que eu tenho, não tenho certeza. Qualquer Deixa eu ver. As revistas de estudo bíblico do Papo com Deus, você tem QR Code, você vai para os vídeos, assiste as videoaulas e você também consegue ter o mapa ali no seu colo e você poder assistir. E o Wilber não tem a revista lá e eu também não tô com nenhuma aqui para mostrar para vocês. E eu tô só com o monitor, então não consigo. Então acessa lá, papocomdeus.com.br/revistas para você ver que maneiro que são. Tem também os livros do Instituto Bíblico Discipular, papocomdeus.com.br/livros. Tem um livro que nós escrevemos de escatologia, explicando tudo isso daqui, interpretando assim eventos que já estão acontecendo e você fica aguardando escatologia somente para o futuro. Vai ajudar bastante. Max, eu quero fazer a teologia gratuita, ibdteologia.com.br. Nós temos mais de 23 cursos gratuitos de teologia com mais de 350 e-books. Você pode ir lá e se edificar também. Veja, eu queria muito compartilhar com vocês exatamente isso daqui, que é nossos trabalhos missionários. Nós estamos batizando lá em Angola, criamos uma comunidade agrícola, cavamos um poço, temos lá os nossos missionários, as crianças que a gente cuida. O evangelho está sendo levado pelo sertão do Nordeste também. Nós temos também em Moçambique uma creche com 190 crianças que nós cuidamos, alimentamos. Pessoas que só comiam fubá hoje estão podendo se alimentar decentemente. E eu gostaria de dizer que você pode fazer parte de tudo isso daqui. Essa foi nossa primeira colheita e quando começaram a nascer nossos feijões, tomates, melancia, saladas, hortaliças, nossa, a gente ficou tão feliz, até chorei aqui. Max, eu quero ajudar nos trabalhos missionários, porque eu sei que o Papo com Deus é um movimento gratuito que quer edificar a Igreja de Cristo. Beleza, tá aqui, ó. Ajudar em missões é o WhatsApp da minha esposa, você pode chamar a Vanessa e falar que você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo também, tá? Comprando as nossas revistas são revertidas para os nossos projetos missionários, se tornando um apoiador mensal aqui a partir de R$10 você pode abençoar nosso trabalho. Se a gente foi útil para você, a gente quer ser útil para mais gente, a gente quer chegar mais longe, nós dependemos de você. A gente não está aqui enriquecendo, nós estamos aqui querendo propagar o Evangelho de Cristo, nós já temos trabalhos em diversos estados, aí começa a seguir o Papo com Deus, você vai entender o que a gente está falando, amém? Vem fazer parte daquilo que Deus já está fazendo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.